Olá! Para quem está na mira de uma vaga na Câmara dos Deputados e principalmente para a Polícia Legislativa, entender organização administrativa não é só mais um tópico. É o alicerce. O que a gente vai fazer aqui é uma análise estratégica, bem aprofundada, olhando exatamente para os pontos onde o Sebrasp vai tentar te derrubar. E vamos direto ao ponto que mais elimina candidatos: essa confusão clássica entre descentralização e desconcentração. Pode parecer só um detalhe, um jogo de palavras, mas na hora da prova, com o cronômetro correndo, essa troca de conceitos custa a aprovação. É exatamente aqui que o examinador faz a peneira, sabe? Ele separa quem só leu de quem realmente entendeu a matéria. E é importante entender uma coisa: se um erro desses acontece na prova, não é por falta de estudo, é por cair em uma armadilha semântica, uma pegadinha que a banca elabora com muita malícia. O objetivo do nosso encontro aqui é justamente esse: desmontar essas armadilhas antes que elas apareçam no dia do seu concurso. Então, nosso roteiro de hoje é bem cirúrgico, bem direto. Primeiro a gente vai decifrar esse jogo de palavras do Sebrasp. Depois, vamos dissecar a administração indireta, para identificar onde moram os perigos. Em seguida, um mergulho profundo na exceção mais cobrada de todas, que é a OAB. E para fechar, vamos ver aquelas decisões judiciais que, na prática, valem pontos garantidos na prova. Ok, vamos começar. Nosso primeiro campo de batalha é esse tal jogo semântico. Entender a diferença crucial entre desconcentração e descentralização é o primeiro passo, o passo fundamental para gabaritar a organização administrativa. A banca simplesmente adora explorar a sutileza desses termos. Olha só a estrutura. De um lado, na desconcentração, a gente está falando de uma distribuição interna, ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica. Pensa num ministério que cria suas secretarias. Existe hierarquia, claro, e a palavra-chave aqui é órgãos. Agora, do outro lado, na descentralização, a competência é transferida para outra pessoa jurídica. Por exemplo, a União criando uma autarquia. Aqui, a gente não fala em hierarquia, mas sim em um vínculo de controle, uma vinculação. E o resultado é a criação de entidades. A pegandinha do Sebrasp é simples, eles trocam interna por externa, ou hierarquia por vinculação, e pronto, a assertiva fica errada. Agora, aprofundando um pouco mais na descentralização, ela se divide em dois tipos. Na outorga, o Estado passa tanto a titularidade quanto a execução do serviço. Isso é feito por meio de lei e é para uma entidade da administração indireta. A ideia aqui é de algo definitivo. Já na delegação, o que se transfere é apenas a execução, e isso acontece por um ato administrativo ou um contrato, geralmente para particulares. É uma relação mais frágil, precária ou com prazo certo. Onde está a pegadinha? Se a prova disser que na delegação se transfere a titularidade, está errado. Se disser que a outorga é feita por contrato, errado também. É nesses detalhes que os pontos são perdidos. Certo. Com essa base bem sólida, a gente pode avançar. Agora, vamos analisar a anatomia das entidades da administração indireta. É aqui que as provas começam a atestar as nuances, as classificações e, o que é mais importante, aquelas exceções que sempre confundem. Vamos começar pela base de tudo, a autarquia. A definição é bem clara, né? É uma pessoa jurídica de direito público, sempre criada por lei específica e que vai executar atividades típicas de Estado sem um objetivo econômico. Pensa no INSS, no IBAMA, é o modelo clássico da descentralização por outorga. E as agências reguladoras como a Anatel, a ANEEL, o que elas são? Bem, elas são um tipo especial de autarquia. A banca vai tentar te convencer de que é uma nova entidade, mas não é. Elas são autarquias, só que sob um regime especial que lhes dá mais autonomia. E aqui, olha, tem um detalhe que vale ouro na prova. Os dirigentes têm mandato fixo. Isso significa que eles não podem ser exonerados livremente, o que garante a independência da agência. Agora uma pergunta direta do jeito que o examinador adora colocar na prova no formato certo ou errado. Agência executiva é um novo tipo de entidade administrativa? A resposta para isso tem que ser automática. A resposta é um categórico não. A agência executiva não é uma entidade nova. É uma qualificação, um título, um status temporário que uma autarquia ou uma fundação que já existe pode receber para melhorar sua eficiência e autonomia. A banca afirmou que é uma nova entidade e tem errado sem nem pensar duas vezes. E como se consegue essa qualificação? O processo, que está lá no artigo 51 da Lei 9.649, exige duas coisas que precisam acontecer juntas. Primeiro, ter um plano estratégico de reestruturação em andamento e, segundo, ter assinado um contrato de gestão com o ministério ao qual está vinculada.
A banca pode dizer que só um deles é suficiente, ou pode trocar contratos de gestão por outro nome. Muita atenção a esses detalhes do processo. Muito bem, chegamos agora no ponto de maior incidência em provas e também no de maior risco. A comparação entre os conselhos profissionais, que são a regra, e a exceção absoluta a tudo, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Dominar este assunto aqui é garantir pontos que muita gente perde. Esse quadro comparativo aqui é a chave de tudo. Olha só, a regra geral para conselhos de fiscalização profissional, como o de medicina, o de engenharia, é que eles são considerados autarquias, ainda que sui generis. Por isso, eles precisam fazer concurso público, precisam licitar e prestam contas ao TCU. Agora, a OAB é o oposto em absolutamente tudo. O STF já bateu o martelo. É uma entidade de direito privado, considerada um serviço público independente. Resultado, não faz concurso, não precisa licitar e não presta contas ao TCU. Cada linha dessa tabela é uma questão de prova em potencial. E a conclusão final é essa, de forma categórica, definitiva. É para memorizar esta frase. A OAB não integra a administração pública, nem a direta, nem a indireta. Qualquer coisa que a sua prova disser em contrário a isso, estará errada. É, sem dúvida, a exceção mais importante de todo esse tema. A mensagem aqui é bem clara, a atenção tem que ser máxima neste ponto. O examinador do Sebrasp sabe que esta é uma área que gera muita confusão e pode ter certeza ele vai explorar isso. Não dê essa chance a ele. A OAB é um caso único e suas características têm que ser memorizadas com uma regra absoluta. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de jurisprudência. Entender como o Supremo Tribunal Federal pensa sobre a OAB, sobre os conselhos e outros temas é fundamental, porque o Sebrasp adora formular questões com base direta nas decisões dos tribunais superiores. Toda essa discussão que a gente acabou de ter sobre a OAB, na verdade tem como base uma decisão fundamental da STF, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 3026. Foi nesse julgamento que o Supremo pacificou de vez o entendimento sobre a natureza jurídica única da OAB, colocando-a numa categoria totalmente à parte. Então, vamos traduzir isso para o que realmente importa na hora da prova. O que o STF decidiu na AD 3026? Basicamente, que a OAB não é uma autarquia, não pertence à administração pública e, por isso, não está sob o controle do TCU. E qual é a pegadinha clássica do Sebrasp? É afirmar que a OAB é uma autarquia sui generis, igual aos outros conselhos, ou dizer que ela deve prestar contas ao TCU. É exatamente isso aí que eles tentam te pegar. Concluindo a nossa análise, fica muito claro que organização administrativa é o que eu chamo de tema mata aprovado. São esses detalhes, essas nuances, essas exceções que vão diferenciar quem passa de quem fica pelo caminho. Dominar esses pontos não é só sobre ganhar umas questões, é sobre construir a base sólida da sua aprovação. E eu deixo uma reflexão final para você. Depois de tudo que a gente conversou, qual dessas armadilhas semânticas do Sebrasp ficou mais clara, mais evidente? Pensar um pouco sobre isso ajuda a fixar o conteúdo e, principalmente, a blindar a sua preparação contra esses truques do examinador. Para seguir em frente, a recomendação é bem objetiva. Primeiro, revise os quadros comparativos que a gente viu, principalmente o de desconcentração versus descentralização e o dos conselhos versus a OAB. E claro, o mais importante, pratique com muitas questões anteriores da banca. Se essa análise foi útil, inscreva-se aqui para não perder mais conteúdos estratégicos. Em breve, vamos trazer materiais focados só na resolução de questões do Sebrasp. Um abraço e até a próxima!